Pessoal, a gente desafia vocês a ficar mais de 9 segundos assistindo este vídeo. Ih, Rafa, já passou 9 segundos. Sobe a apresentação. Já foram 9? Já foi. Nossa, e agora, pessoal? O pessoal não vai querer mais assistir esse vídeo. Rafa, você acredita que a atenção das pessoas diminuiu de 16 segundos para 9 segundos? Eu tenho uns dados estatísticos aqui que você não vai acreditar. Olá pessoal, Cláudio Cotter com vocês de novo aqui no podcast Cura pelo Hábito. Esse é o Rafael Ferreira. Bom dia, Rafa. Bom dia, fala pessoal, estamos aqui. Tudo Vamos bem? para mais um podcast, tudo bem com você? Tranquilo. Pessoal, a gente desafia vocês a ficar mais de 9 segundos assistindo este vídeo. Ih, Rafa, já passou 9 segundos. Sobe a apresentação. Já foram 9? Já foi. Nossa, e agora, pessoal? O pessoal não vai querer mais assistir esse vídeo. Rafa, você acredita que a atenção das pessoas diminuiu de 16 segundos para 9 segundos? Eu tenho uns dados estatísticos aqui que você não vai acreditar. Provavelmente a urgência e a quantidade de informações começou a fazer com que as pessoas tenham necessidade de acelerar, né? De assistir mais coisas por menos tempo, e provavelmente isso deve contribuir para essa redução aí drástica, né? Quase que a metade do tempo que as pessoas tinham atenção para assistir alguma coisa. E se você está assistindo esse vídeo por mais de 9 segundos, curte, compartilha para ajudar a gente a disseminar esse canal, para ajudar a gente a espalhar mais conteúdo, que esse é o nosso objetivo aqui no Cura pelo Hábito. Eu recebo uma newsletter. Na verdade, eu recebo 3 newsletters diferentes com assuntos diferentes, e uma delas me mandou esses dados, que é muito legal, porque você recebe muita informação, mas é tudo superficial, são itens que se você quiser aprofundar, você tem que clicar. E eu achei muito legal trazer não só essa informação, que eu leio essa newsletter, como também os dados que ela me trouxe, que me fizeram pensar muito no próprio fato de eu ler newsletter. As pessoas hoje, elas chegam em média a rodar o celular, a tela, 5 km por ano, Rafa. Você Nossa. Acredita? É muita bastante, coisa. É muito tempo. O que significa isso em tempo? Essa pesquisa mostrou que, em média, as pessoas ficam de 3 a 5 horas na tela, por dia, na tela do celular. E também relatou que 22% das pessoas relatam cansaço visual e 16% já relataram dor de cabeça de ficar na tela do computador, do celular. Eu mesmo posso dizer que quando eu fico muito tempo, eu tenho uma sensação muito esquisita. E eu me controlo muito por essa sensação. Quando eu começo a sentir não só o meu olho cansado, quando eu começo a sentir uma sensação de ansiedade, de que eu tenho que abrir um outro aplicativo, você começa a rodar a tela, e aí você fecha aquele aplicativo e você sente a vontade de abrir já outro aplicativo. Eu vejo que já passei do tempo do celular, é a hora de desligar. Eu tô me controlando muito por aí, que eu acho legal, assim, que eu tenho me dado um break nesse sentido, porque a gente acaba usando muito as redes sociais para fazer postagem, fazer conteúdo. Então, você acaba sendo capturado por alguma postagem de alguém, e aí você começa a rodar a tela. Eu percebo em mim que quando eu assisto, por exemplo, eu vou assistir uma série, e aí a série já está disponível, e aí a gente começa a querer assistir a série, né, uma atrás da outra. São horas ali assistindo, né? Porque em média você vai ter de 40 minutos a 1 hora para cada episódio. E aí quando você vê, você já assistiu ali 3, 4 horas ali, porque você assistiu 3, 4 episódios seguidos, e depois eu fico com dor nessa região de fundo de olho, de tanto do movimento ocular da musculatura mesmo, e muitas vezes eu fico com uma sensação, depois que acaba a série, uma sensação de vazio, assim, de e agora? O que eu vou assistir? E parece que eu não encontro alguma coisa. Então é interessante o impacto que isso gera na gente sem a gente perceber. É a dopamina. E esse é o grande esse é o grande tema que a gente traz aqui. Qual é o problema desse processo, dessa aceleração, né, da diminuição do tempo de atenção que a gente tem, da gente passar horas sem perceber no celular, ou enfim, na frente de uma tela, e qual é o impacto que isso traz. Então a gente vê estatisticamente que o aumento de depressão, de casos de pessoas com depressão, e até deprimidas sem vontade, e ansiedade aumentaram bastante, principalmente
na faixa etária de 18 a 24 anos, que é talvez a faixa etária que usa muito mais hoje, né, as redes sociais, as telas. E isso é um grande problema, porque isso traz para a gente questões como a necessidade de sempre ter alguma coisa nova em um espaço de um tempo tão curto que você fica sempre buscando algo que você nem sabe o que é, e o desinteresse por se aprofundar numa informação. Então começa a ficar desinteressante, né? Então você passa muita informação, mas você não se aprofunda nela, você não aprofunda no tema. E isso está trazendo grandes consequências aí pra gente, sociais. Eu vou olhar bastante para o celular hoje, eu já peço até desculpas aqui, porque eu trouxe bastante dado para a gente, bastante informação interessante e relevante sobre esse assunto. Uma delas, já começando a falar um pouco de um dos autores que a gente trouxe hoje, que eu achei bem interessante trazer para a nossa discussão, que é um filósofo moderno, que chama Byung-Chul Han. Ele é um coreano, é um filósofo coreano, contemporâneo, está vivo, e os estudos dele, pelo que eu entendi, foram mais na Alemanha, então está em alemão, mas já tem, parece que, tradução para o inglês. Muita coisa que eu vi sobre ele foi falando sobre esses tempos contemporâneos, né? Os filósofos atuais falam bastante desses desafios exatamente que a gente tem falado aqui. A gente já falou bastante sobre a questão da dopamina, que é a questão, em outros episódios, né? Que é uma questão importante da gente entender desses picos de dopamina, que é o que dá essa sensação de vazio, de ansiedade na gente, porque a gente quer sempre mais, então a gente fica buscando mais estímulo visual para conseguir manter os níveis de dopamina, o que se torna impossível, porque é que nem droga, né? Você vai buscando cada vez um pico maior e isso vai se tornando um vício e os estímulos não dão conta, e é aí que você começa com essa sensação de ansiedade e gera muito também quadros de depressão nas pessoas, porque quando você fica buscando uma sensação e ela não vem, você começa a ter um rebote, né? A sensação de depressão é exatamente o rebote da questão de você não conseguir ter acesso à substância que você gostaria. Então realmente é um vício. Eu estava falando das newsletters que eu recebo, e eu tenho certeza que a maior parte das pessoas faz a mesma coisa que eu. Ninguém clica em todos os links para aprofundar todos os assuntos. Esse é o objetivo da newsletter, é você ter uma impressão inicial de cada assunto, e quando você clica, você aprofunda. Só que a gente entra num problema, porque a pessoa que escreveu aquele item, que é um item que fala sobre algum assunto, ou um título de uma notícia que fala sobre um assunto de forma superficial, essa pessoa está dando a impressão dela sobre o assunto. E quando a pessoa coloca a impressão dela sobre o assunto, é quase inevitável que ela coloque uma opinião, um direcionamento de impressão sobre o assunto. E isso acaba influenciando as pessoas de uma forma, porque como a maior parte das pessoas não clica no link e não aprofunda no tema e não vai discutir esse tema com ninguém, não é fake news, mas acaba trazendo essa questão de que as pessoas ficam às vezes com uma impressão errada do assunto, por elas não aprofundarem. E essa é uma das questões que o Byung-Chul Han traz. Como as pessoas não aprofundam num assunto, elas não têm tempo de discutir, de aprofundar, elas acabam ficando sempre com a impressão errada. E quando a gente fica com a impressão errada do assunto, a gente já começa a difundir ideias com um viés absurdo, porque o princípio da evolução do conhecimento é a gente trazer um assunto para discussão, a gente ficar aqui horas discutindo sobre esse assunto, que é o que a gente faz aqui no podcast. E a partir do momento que a gente tem horas de discussão, a gente consegue colocar dados e várias visões daquele assunto discutido, e isso faz com que a gente realmente desenvolva nosso conhecimento sobre esse assunto. É o que a gente faz aqui. Quando você tem contato com uma ideia, um assunto, e não discute ele, você geralmente fica com a impressão errada, porque já tem um viés ali. E a partir do momento que você pega aquela informação e começa a passar para as outras pessoas, que é o que uma newsletter faz e é o que a gente faz também. A gente tem contato superficial com ideias e passa para as outras pessoas como se fosse uma verdade. A gente está difundindo conhecimento de uma forma enviesada. Superficial.
E aí A você gente- facilita muito a difusão de fake news pelo mundo. por exemplo, a gente quando vai preparar o podcast, a gente levanta o assunto, começa a estudar sobre ele e a gente vai tendo uma ideia, mas antes de começar efetivamente a gravação, né, a gente começar aqui essa gravação, a gente alinha algumas ideias. E quando a gente está alinhando as ideias, começam a surgir algumas dúvidas que eu falo, opa, peraí, deixa eu trazer. Então, como que eu vou trazer essa informação? E aí, a gente na mesma hora ali já vai buscar ter uma ideia de falar para eu, porque é importante colocar essa informação. Então, nesse início de discussão do assunto, que a gente começa a fazer, que é um alinhamento, já começa a surgir as questões que vão levar a gente a se aprofundar. Então, é muito importante essa questão do diálogo, essa questão da troca, né, de a gente compartilhar e não emitir uma opinião assim, é isso, mas trazer, olha, eu li sobre isso dessa forma. O que você pensa sobre isso? E aí começam, né, as trocas, as informações, porque aí a gente começa a aprofundar. E é legal porque vem várias ideias. E é importante a gente puxar isso e entender o quanto a interação social ela traz para a gente muitos benefícios de saúde. Então, o que a gente está dizendo aqui, colocando aqui, é por que aumentou o número, os casos de depressão e crises de ansiedade, principalmente nos jovens de 18 a 24 anos nessa faixa etária. Por quê? Uma das coisas é exatamente esse isolamento social. Porque se você passa de 3 a 5 horas, em média, numa tela, por mais que você esteja conversando com as pessoas através das redes sociais, você não está tendo uma interação mais aqui no tete-a-tete profunda, ou falar, vamos tomar um café, vamos tomar um suco, vamos conversar, e você, né, tem todo o ambiente te ajudando nesse processo, isso te isola. E as pessoas que estão próximas, a gente acaba nem conversando, nem tendo assunto. E por que isso gera um problema? Porque já teve vários estudos, por exemplo, como a da comunidade de Roseto, e eu gosto desse estudo porque o que aconteceu? Eles perceberam que na cidade de Roseto, na Pensilvânia, na década de 50, eles perceberam que nessa cidade, os casos de infarto respondiam a metade comparado com cidades próximas. E isso chamou a atenção de um médico, de pessoas que falaram, vamos pesquisar, vamos entender o que está acontecendo nesse lugar, porque eles têm metade do número de casos que é o normal de ter de infartos, de pessoas que foram óbitos por infarto, principalmente os homens, na época. E aí, estudando e vendo essa cidade, entendendo como era a comunidade, era uma comunidade italiana, e eles viram que não era por questões de hábitos saudáveis, assim, porque o pessoal fumava, comia as coisas tinham gordura, tinha as banhas, enfim, não eram, assim, não que as pessoas não tinham boa alimentação, mas não eram hábitos, assim, extremamente saudáveis. E aí, quando eles viram, a diferença era nas relações. As famílias, né, e os vizinhos, os amigos, eles, almoço, jantar, era de prática que eles parassem e iam se reunir para fazer aquele almoço, para fazer aquele jantar. Então eles passavam ali 1h30, 2 horas conversando, dando risada, interagindo, tendo relação social. E eles perceberam que nos outros lugares isso já era mais afastado, já não tinha mais essa prática. E nessa pesquisa, então, eles concluíram que isso contribuía muito para diminuir os casos de infarto e que levavam as pessoas a óbito. Olha só a força que a interação social tem. A gente tem um outro estudo, né, Cláudio, bem longo, que foi o estudo mais longo que fizeram, não é? Sobre essa questão de Harvard, né? Conta um pouquinho, Cláudio. Então, nesse estudo, eles pegaram um grupo de pessoas. No início eram mais os homens que eles pegaram, porque começou a 70... E esse é um problema da ciência, né, que eu já vou falar aqui. A ciência tende a fazer estudos mais com homens, principalmente no esporte, se fez muito mais estudos com homens, isso já dá um viés enorme dentro da ciência, é um problema isso. Que a gente vem num processo de desenvolvimento cultural machista, né, e isso vem mudando ao longo dos anos, mas... No esporte ainda mais forte ainda. Mas e aí quando você pega um estudo desse que tem 70 anos, né, acaba tendo esse viés mesmo.
E na época, realmente, quem estava mais no mercado de trabalho eram os homens, né? Muito mais forte a presença do homem no mercado de trabalho. E aí o que fizeram com o tempo foi que foram trazendo a família dos homens para dentro da pesquisa, os filhos, as filhas, né? Então isso mudou um pouco durante o tempo, mas foi isso que aconteceu. Eles começaram a avaliar os hábitos diários das pessoas e as doenças que elas iam desenvolvendo. E o principal dado, se você for ver a pesquisa no âmbito bem de visão ampla, eles começaram a perceber que realmente o que fazia a grande diferença entre as pessoas que tinham hábitos de vida, de fumar, de comer comida às vezes que não era tão saudável, mas o que fazia qual era o ponto de virada onde definia uma pessoa que ia ter mais saúde, que ia viver mais anos, era a questão dela viver em comunidade, ter conexão com a família, né? Essa questão que é tão importante para o ser humano. E também um dos dados que eu trouxe do Byung-Chul Han. Eu trouxe 4 itens, acho bem legais para a gente discutir. Você já falou praticamente sobre os 4 nessa tua fala. Um dos itens que eu trouxe para a gente discutir sobre a fala do Byung-Chul Han é exatamente isso. O que acontecia com as comunidades antes da nossa, né, sociedades antes da nossa, em tempos antigos, antes da tecnologia vir, da forma como a gente se comunica hoje, é que as pessoas se conectavam apesar de ter pouca comunicação. Então, assim, a comunicação era mais difícil. Por exemplo, eu tive uma namorada com 15 anos na Argentina. A gente se comunicava por cartas. Então, a gente se conheceu com 14 anos. A gente trocava cartas. Eu não sei se as pessoas, a maior parte das pessoas que podem estar assistindo aqui talvez nem saibam quanto tempo demora para chegar uma carta. Demora muito, né? Eu nem lembro quanto tempo demorava. Na época ainda, dias, né? Eram coisa de 15 dias, né? Demorava. Pra ir, pra depois voltar. Isso que era perto, Argentina, né? Mas demorava dias. E a gente ficou 1 ano se correspondendo por cartas, sem se ver, e depois de 1 ano a gente se encontrou mais uma vez. Foi muito engraçado. Ela foi uma das primeiras namoradas que eu tive, assim, que eu tive um relacionamento na vida. E, assim, eu tinha 14 para 15 anos e a gente se relacionou 1 ano por carta. A gente se viu 2 vezes na vida. Foi engraçado, né? A maior parte do tempo se relacionando por carta. E essa correspondência que tinha, que demorava dias para chegar. A conexão entre as pessoas acontecia apesar da dificuldade da comunicação. E entre as comunidades existia antes códigos de comunicação que se formavam naturalmente, né? A forma de se comunicar, os valores da comunidade, isso era uma coisa que se formava naturalmente, né, segundo o Byung-Chul Han. O grande problema hoje que a gente tem, o desafio que, por um lado, conecta muitas pessoas rapidamente, a comunicação acontece de forma muito rápida, só que a conexão entre as pessoas é muito fraca. E isso é patológico para a nossa sociedade. A gente não está lidando bem com isso, apesar de a gente achar legal. O nosso sistema não está se adaptando tão bem com isso, está trazendo sofrimento para as pessoas. Cria ansiedade, cria sensações ruins e diminui a conexão, que é um dado que a gente está falando aqui, que dentro das pesquisas tem mostrado que é um problema para as pessoas, que está adoecendo as pessoas. E aí os outros 2 itens que eu achei muito interessante trazer sobre a fala do Byung-Chul Han foi em relação ao sentimento. A gente tem uma tendência na sociedade hoje de reforçar sentimentos positivos. Então, a gente tem a psicologia positiva, a gente tem a terapia breve, que trata de forma mais rápida os problemas das pessoas. A gente tem uma tendência muito grande, uma crítica da ciência em relação à psicanálise, a terapias que vão mais fundo nas questões, que tem uma visão mais sobre o inconsciente, né? A forma como os nossos sentimentos afetam o nosso corpo de forma inconsciente. A gente tem uma grande tendência a reforço da positividade, de que as pessoas busquem esse sentimento esses sentimentos positivos, e inibir os sentimentos negativos a partir de remédios, a partir de terapias rápidas. E, por outro lado, a gente tem uma fuga do atrito, do negativo. Então, por exemplo, uma coisa que ele até fala,
Antigamente, quando a pessoa ia buscar uma informação, até falando sobre conhecimento, a pessoa ia para uma biblioteca. E às vezes ela tinha a sensação negativa de não conseguir a informação que ela queria, porque naquela biblioteca não tinha o livro que ela queria. E ela tinha que pegar um ônibus, um metrô, se deslocar para outro lugar e procurar, porque não tinha internet. Então, lidar com esse sentimento negativo de não conseguir chegar no resultado que você gostaria tornava as pessoas mais resilientes, porque ela tinha que se deslocar. Era difícil chegar a ter o conhecimento, a informação, conseguir terminar o seu trabalho. Eu mesmo, quando eu fiz meu TCC na faculdade, meu trabalho de conclusão de curso, só tinha internet dentro das universidades na época, não tinha internet na casa das pessoas. Estava começando a internet no Brasil. E eu lembro que eu fui até a Escola Paulista de Medicina, eu pesquisei no computador deles, que era um computador interno lá, e achei os artigos que eu queria pegar. Aí você levava para a recepcionista e ela imprimia os artigos que vinham pela internet para ela. Olha que loucura. Então, na tua época ainda era assim, você é um pouco mais novo que eu. Aí você vê, o atrito que a gente tinha, assim, não era uma coisa que era perto da tua casa, do lado, você tinha que pegar um ônibus, um metrô, você tinha um certo atrito, você tinha essa relação difícil com a informação, por conseguir a informação. E isso era positivo, porque tornava as pessoas mais resilientes. E hoje o que a gente tem, a facilidade, o acesso à informação, torna as pessoas muito menos resilientes. E isso o próprio Byung-Chul Han vê como um problema para a nossa sociedade. E colocando esses dois pontos, os outros dois últimos pontos, que fala dessa questão do sentimento e da positividade, o positivismo, não é o positivismo no aspecto que a gente não tem que reforçar. A gente tem sim que reforçar e trazer os sentimentos bons, as experiências boas. Mas o que ele coloca aqui como principal e que a gente corrobora no Cura pelo Hábito é se alienar. Então, o positivismo que aliena. O que é isso? Não, eu só olho para o que é pro bom, que eu acho que é bom, e não quero olhar para o que incomoda, para o que realmente dói. E aí a gente começa a criar realmente um grande problema, que isso é a fuga. Então, como Buda sempre colocou, o equilíbrio, ou qualquer outro filósofo que a gente vá aprofundar, a gente vai buscar o que é o equilíbrio. E é a mesma coisa para a questão da tecnologia, das redes sociais e de como a gente usa. Então, tudo é como uma questão de como utilizar. É a mesma coisa de qualquer medicamento. A gente não fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, como a gente dosa isso, como a gente coloca isso no nosso dia a dia. Ter que ir lá buscar o ônibus, eu lembro disso, ir lá, pega metrô, pega ônibus, aí espera, pesquisa, imprime, vai para casa. Então, o tempo que a gente tinha de resposta, ele era maior, né? A gente demorava mais tempo para conseguir informação. O que isso traz de bom? Que a gente sabe, que a gente aprende a esperar, a gente aprende a respeitar esse tempo, e isso traz uma sensação de mais tranquilidade. Ao mesmo tempo, o que era ruim? Ruim era que demorava muito para a gente conseguir uma informação. Agora, com essa velocidade que a gente tem de acesso à informação, qual que é o bom? Bom, eu quero uma informação. A gente está aqui pronto para começar o podcast. Nossa, peraí, surgiu uma ideia aqui, deixa eu buscar. É questão de segundos aqui para eu achar a informação. Agora, o que é ruim? É a urgência. É a urgência. E aí eu não consigo mais sair desse processo. Eu começo a ficar, tudo é urgente, eu preciso achar. E isso gera uma ansiedade enorme. E eu deixo de entender esse respeitar o tempo. Então, tudo a gente trazer para o equilíbrio. E se tem uma coisa que faz a gente ter maturidade emocional, inteligência emocional e desenvolver isso de uma maneira realmente benéfica, é a gente lidar com o conflito, é a gente lidar com essas questões que a gente acaba querendo fugir. Então a gente precisa olhar para o que dói, para o que é conflituoso. Por quê? Porque ali a gente vai aprender a solucionar, a lidar com aquilo e melhorar a nossa resiliência, que é saber voltar teoricamente ao original depois que a gente foi deformado.
né? Então, depois que a gente entrou com o contato. E se tem alguma coisa que faz a gente se mover, é o atrito, né? Então, se tem alguma coisa que faz um corpo físico, que faz a gente na matéria se locomover, é o atrito. Sem atrito fica muito difícil. Então, é a gente equilibrar. Muito atrito vai fazer com que a gente tenha que usar tanta força que a gente vai se desgastar muito. Pouco atrito é o inverso. Então, quando a gente começa a entender esse equilíbrio, a gente começa a trazer bastante saúde para nós, que a gente consegue equilibrar o tempo de exposição às redes sociais, ao mesmo tempo o tempo que a gente vai dedicar às pessoas, à interação, e aí a gente vai, com isso, conseguindo trazer mais saúde para a gente no dia a dia. A gente sempre fala aqui no podcast que aquela questão de mudar todo dia um pouquinho, né? 1% ao dia de mudança, a gente sempre traz isso, que é uma forma de realmente facilitar esse processo de mudança e a mudança intencional, porque aí entra um pouco o que eu falei no podcast passado também, no episódio passado, ou foi num vídeo que a gente fez, não lembro. A gente tende a ter esse conflito interno, de não querer a mudança, só que a gente naturalmente, a nossa natureza faz com que a gente mude, o ambiente faz com que a gente mude. Então a questão é assim, você vai mudar conscientemente ou vai deixar as coisas acontecerem de forma inconsciente? E essa mudança você vai direcionar de uma forma pensada, você vai parar para pensar o que você quer mudar, você vai planejar a sua mudança, a sua evolução, o conhecimento que você vai absorver, o que você vai ter contato, porque também é muito isso, quando você está lá nas redes sociais, quem está definindo a informação com a qual você vai ter contato é o algoritmo. Se você tem as redes sociais como um momento de relaxamento e você define o tempo que você vai ficar, não tem problema, porque você bota lá um despertador e fala chega, você tem algum gatilho que te fala chega, já fiquei tempo demais, já estou há 5 minutos rodando o dedo aqui, já está demais para mim, já vi muita informação superficial, né? Então você se distraiu, se relaxou, foi o lado positivo da rede social. A partir do momento que você está preso naquele looping de informações superficiais e fica passando a tela por 1 hora e nem percebeu que passou 1 hora, quem está definindo qual tipo de informação que você vai ter contato é o algoritmo. E isso faz com que você desenvolva esses quadros de ansiedade, porque você não está no controle. À medida que você se desconecta, você fica num estado de zumbi, praticamente zumbi. Você fica inconsciente, aí você fica operando sem perceber o que você está fazendo. Então assim, quais são as soluções? A solução é você definir o que você vai ter de contato com informação, você definir, planejar o que vai fazer com que eu evolua meu conhecimento e pegar horas do dia e definir, todo dia eu vou aprofundar o meu conhecimento sobre esse assunto específico que eu quero evoluir durante essa hora do dia. Vou pegar esse horário do dia, vou planejar que esse horário do dia é um momento para eu me desconectar de tudo, de eu treinar minha respiração, fazer um alongamento, fazer um esporte desconectado. Eu não vou ouvir podcast nessa hora, eu não vou fazer nada que tenha contato com informação. Eu vou esvaziar minha cabeça. É um momento para eu simplesmente olhar para a natureza ou fechar meus olhos e me desconectar de tudo. Também é importante. Então, são ferramentas que a gente vai desenvolvendo pelo hábito, que é o nosso assunto principal aqui, para que a gente consiga, por um lado, se conectar com o que é importante para a gente e o que vai fazer bem para a gente, e por um lado, se desconectar de tudo e permitir que o nosso corpo se reequilibre. São as duas ferramentas que eu acho que são mais importantes e que eu tenho cultivado muito no meu dia a dia, e já adianto aqui que não é porque a gente faz todo dia que se torna fácil em algum momento, porque sempre tem armadilhas, né? Tem as armadilhas que vão te tentando capturar a sua atenção. Então não é porque você conseguiu definir suas metas diárias e mudar sua rotina que de repente você se tornou imune. Você não vai ser imune, porque tem muita armadilha. Tem, e libera, né? Libera a dopamina, é a sensação de prazer. E a hora que a gente vai assistindo, então a gente fala, muito convidativo. E a gente se perde mesmo nesse processo. A memória,
como que a gente forma a memória? Então a gente tem todo um processamento de informação e memória. E o nosso organismo, ele gosta de memória. Então tudo aquilo que a gente faz de forma repetitiva, a gente vai criar como memória e passa a ser automática, porque conserva energia e a gente vai ficando mais eficiente para fazer algo. E aí, se a gente não deixa de colocar essas estratégias que nos ajudam a parar, a olhar e perceber que fala, não, peraí, isso eu já fiz, agora eu vou fazer outra coisa, agora eu vou fazer diferente. Então fica mais difícil, mas quando a gente vê, já foi uma hora assim fácil de você estar ali passando, daí você fala, nossa, eu tô há quanto tempo passando aqui, vendo nada, informação que não tá me servindo de muita coisa, né? Então o primeiro momento era relaxar e aquilo passou desapercebido. Então o processamento da informação, ela vai acontecer como? Com estímulos sensoriais. Então a gente recebe os estímulos, isso vai ser convertido e aí vai ser processado. Se a gente começa a criar o hábito de pegar essas informações de maneira muito rápida, então eu fico rodando a tela, são estímulos diferentes e milhões de estímulos, que é visual, auditivo, né? E quando o negócio está estimulando, isso cria o quê? Uma memória. E aí o sistema nervoso, o nosso organismo passa a entender que o certo, como memória, é ter muito estímulo. E quando a gente não está olhando, a gente começa a sentir alguma coisa estranha, porque eu preciso olhar, eu preciso fazer, o que eu vou divulgar, com quem que eu vou falar. E aquilo começa, e aí a gente não percebe a abstinência, você entra nesse ciclo, e você passa a ficar no efeito rebanho, que é você tá ali com todo mundo, você nem sabe o que está acontecendo, e o processo vai piorando, e aí começam a aparecer os sintomas. Você começa a perder interesse, né? Então perde interesse muito rápido pelas coisas, aí aqui você precisa de coisas novas, e aquilo começa a ser chato, e o negócio começa a evoluir até que vai virar uma depressão, vai virar crises de ansiedade, e assim vai, né, Cláudio, que a gente vê aí acontecer. Outro sinal que eu me policio muito no meu dia a dia aqui em casa é quando eu sinto a vontade de pegar toda hora o celular. O celular tá lá na mesa, eu tô passando por ele, eu sinto vontade de pegar para ele. Ele não tocou, não acendeu a tela, eu tô passando por ele, eu sinto vontade de pegar ele. Eu vejo que é um sinal de que eu tenho que me afastar um pouco, me desconectar, porque tá muito, sabe? Eu acho legal ter essas percepções estratégicas durante o dia para você evitar exacerbar muito o estímulo. Então, quando você está muito nesse ciclo de ficar buscando o celular para olhar toda hora a tela, mesmo que não esteja chegando mensagem, significa que você tem que dar uma desconectada. Você tem que fazer outra coisa, sair, parar, ficar longe do celular um pouco, deixar ele numa parte. Eu vejo muito as pessoas andando com o celular para todo lado. Aqui em casa mesmo. Eu brigo um pouco aqui em casa com isso. Porque eu vejo meus filhos, às vezes, eles vão fazer alguma coisa, eles estão com o celular na mão. E não estão fazendo nada com o celular, ou só estão ouvindo alguma coisa. Eles poderiam deixar o celular em algum lugar e fazer as coisas com as duas mãos. Né? Solta um pouco o celular. Tudo bem, você está ouvindo música? Solta o celular, você não precisa ficar com ele na mão. Ele está ouvindo alguma coisa. Né? É um vício de ter aquele celular na mão. Isso é vício também da ação mecânica, né? De ter o celular na mão. Então, isso são padrões de comportamento que a gente tem que ir quebrando e se policiando durante o dia para que não se exacerbe, que não piorem esses quadros. O Simon Sinek, ele fala uma coisa bem interessante, fala várias coisas legais, e ele traz uma coisa que me faz refletir todo dia, e que eu penso nisso, e é interessante, ele fala assim, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Aí você fala assim, a maioria das pessoas vai olhar o celular. E muitas vezes você fala assim, não, mas eu olho para ver a hora. Ok, mas a hora que você abrir o olho, qual é a diferença que vai fazer você olhar a hora? Ou primeiro, de repente, a pessoa que está do seu lado, ou olhar, abrir a janela, olhar, pelo menos deixar a luz entrar, ou a pessoa que está do seu lado, sei lá, e dar um beijo nessa pessoa, mesmo que ela esteja dormindo ainda, ou, sabe, se constatar da interação. Aí você fala assim, ele fala, então qual que é a primeira coisa? Então se a primeira coisa é olhar o celular, você é um viciado. Você é uma viciada. Isso chama muita atenção, porque assim,
Eu vi, assim, várias vezes eu acordo, puf, eu falo, nossa, olhei o celular. Falo, é urgência, é emergência, ai, que horas são? Por que eu tenho que fazer? E isso traz um problema grande pra gente de saúde. Tanto da saúde, quanto assim, a saúde emocional, física, mas também da saúde relacional, né? Sim, porque a Então, que gente é um grande problema do ser humano, a relação. Né? a gente acha que a gente está se conectando com mais pessoas pelo celular, mas a gente está se desconectando de quem está do nosso lado, que é o Então pior. como a gente equilibra isso tudo? Acho que essa é a grande questão hoje social que a gente tem de vida. Como a gente equilibra tudo isso, para que a gente faça disso o bom uso, né? E dessa forma que seja saudável. Legal, Rafa. Mais um episódio. Muito feliz Mais um aqui aí. com mais um episódio e semana que vem tamo junto aí de novo. Pessoal, essas informações que a gente traz, muitas coisas que a gente está falando aqui, e que inclusive dos artigos que a gente citou hoje, a gente tem no livro Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida, a gente tem o guia prático também, temos um curso online na plataforma Eduz, estamos programando aí também um curso do Cura pelo Hábito, que é um curso de psicossomática, que a gente vai fazer uma parte dele inicial dá para fazer ela online, a outra a gente faz presencial com as técnicas. Depois a gente passa mais informações sobre isso. E o Cláudio vai disponibilizar aí os links, né, para ter todas essas informações. E eu tô deixando já em todos os vídeos o acesso direto para os e-books, que é mais fácil para quem mora longe, não precisa pagar o frete do envio do livro. Tá bem mais fácil agora porque está disponível direto pela Editora Europa. Beleza. Então é isso, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu, Rafa. Até a próxima. E se você está assistindo esse vídeo por mais de 9 segundos, curte, compartilha para ajudar a gente a disseminar esse canal, para ajudar a gente a espalhar mais conteúdo, que esse é o nosso objetivo aqui no Cura pelo Hábito.